Já tinha começado uma live e ficou sem som. Agora vamos esperar o pessoal entrar de novo e confirmar que tem som. Tem som agora, pessoal? Vê se apareceu para mim. Tem? Legal. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um dia de estudos. A gente está fazendo, diria que uma formação leve para vocês, para a gente estar abordando todos os temas do Ayurveda. Então a gente tem infinitas lives pela frente. A gente está mais ou menos na página 15 de um livro de mais de 600 páginas. Fazendo uma revisão, então. A gente abordou ontem sobre essas bases energéticas, uma energia suprema, consciente ou não de si mesma. Ela polariza duas grandes coisas: uma matéria e uma energia, um movimento, uma ação. Essa ação passa a habitar a matéria, o espírito passa a habitar as águas que estavam paradas e estáveis. O elétron começa a girar em torno do próton, ganha-se um movimento. Vou mostrar o livro que vocês estão pedindo. Ayurveda, a ciência da longa vida. Geralmente esse livro é uns 60, 80 reais, tá? Não é difícil de encontrar, não. E aí a gente estudou sobre esse processo inicial da criação, onde a matéria é fecundada pela consciência divina, beleza? E aí a gente está basicamente falando que Shiva, a consciência divina da ação, começa a movimentar a matéria divina de Shakti. Hoje eu tenho um corpo físico e esse corpo é habitado pelo meu espírito. Então o meu corpo ele é Shakti e o meu espírito ele é Shiva. E os dois juntos formam esse meio, formam a vida, beleza? Então a gente está nessa base. Eu pedi para vocês darem uma olhada, fazerem um dever de casa, né? O dever de casa era assistir o vídeo Ayurveda e a Matemática Espiritual no YouTube da Sankhya. Eu também estou colocando essas nossas videoaulas no YouTube, tá? Então, o que a gente vai ver hoje é a sequência disso. Quando Shiva e Shakti, quando espírito fecunda a matéria, a gente cria uma série de leis físicas, leis químicas, leis espirituais, leis que precisam ser respeitadas. Essas leis são tidas para cada logos. Logos significa organização. Então, cada meio se organiza de uma forma. O nosso meio galáctico, a nossa Via Láctea, ela se organiza respeitando as leis que a gente conhece na tabela periódica. Então, basicamente, é como se eu dissesse assim, existe uma vontade divina, e essa vontade divina que vem do topo, ela se divide em uma organização chamada de Logos, e esse Logos é representado por um triângulo, a divina tríade, a divina devoção, a divina ação e a divina sabedoria. E a gente vai estudar mais sobre esses temas, mas não é nesse tema que eu vou entrar hoje. A questão é que esse Logos, essa organização, ela inclui todas as coisas. Eu quero fazer uma breve leitura do que seria então esse Logos, tá? Para quem quiser acompanhar, na página 27 fala sobre a formação do sistema solar, tá? Então, por ação do segundo Logos, então o primeiro campo de organização é a vontade divina, aí a vontade divina se une com Shiva e Shakti e forma esse meio de organização. Para quem estudou Sankhya, a gente está falando de Nashvara, do meio em que nós vivemos. Esse meio em que nós vivemos, então por ação desse Logos de organização, ocorre a formação dos sistemas solares e de todos os seres que nele habitam, recebendo a energia de um ser poderoso denominado de Logos solar, correspondente ao nosso Sol. O espírito que anima a nossa galáxia através de linhas eletromagnéticas e luz. O Logos solar é regido pelo Senhor Governador dos Mundos, ele é chamado de Narayana, tá? Dirigente dos espíritos planetários. No desencadeamento do processo evolutivo, no decorrer de milhares de anos que a gente está buscando evolução, de um determinado planeta, essa entidade superior denominada Narayana, que é como representante de Deus no Logos solar, é auxiliado por todos os seres que podem auxiliá-lo. Sejam seres angelicais, que são responsáveis pela organização e desenvolvimento material de todos os planos, ou seres elementais, espíritos da natureza,
espíritos que regem matéria sólida, matéria líquida e matéria etérea. Todas as ajudas são bem-vindas. Outros têm como missão a fundação e desenvolvimento das diversas raças, como as já extintas, como a lemuriana, atlante e inclusive a nossa raça atual, ariana. Também seres humanos preparados espiritualmente, adeptos da luz, são chamados de grandes hierarcas, aqueles que agem em conjunto, formando a grande fraternidade branca de seres encarnados e desencarnados. Esses poderão trabalhar desempenhando papéis na liderança evolutiva dos seres, e assim sucessivamente. Então essa leitura fala em que o nosso Logos é formado de uma divina união de coisas, e essa união é regida por um ser. Esse ser é conhecido como, vou colocar o nome dele aqui, Shri Bhagavan Narayana. E vou fixar isso para vocês verem no Instagram, mas quem não está vendo no Instagram, vê depois Shri, espaço Bhagavan, espaço Narayana, que vocês vão conseguir encontrar. Não está acabando a live hoje. Sim, Júlia, no texto é dito sobre gnomos e salamandras, mas eu preferi cortar isso para não ficar uma coisa muito radical para a galera, assim. Então a gente tem que dar uma limada no que é difícil de entender, eu acho, tá? Para mim é difícil de entender, então eu pulei isso. Até porque gnomo pra gente é uma outra coisa, né? Então, quando a gente fala nesse logos sendo criado, ele é regido por um ser, por uma grande consciência. Então, não é muito difícil da gente acreditar nisso, visto que a gente acredita, a maioria de nós aprendeu ao menos, que Jesus é o regente da Terra. Então, existiria um regente do Sol. E é aí que entra o dever de casa. Eu estou passando o dever de casa agora, mas não é o fim da live, não. Eu quero que vocês deem uma lida no texto que é fácil de encontrar. Você encontra no Google quem é Narayana e quem são os avatares. É um texto mais complexo, tá? Vou fixar isso pra gente. Beleza. Quem é Narayana e quem são os avatares? Tá no Google, primeira, segunda linha de pesquisa você consegue ler. E ele fala justamente de um ser que ele é um grande hierarca, ele já passou por muitas vidas e mortes. E toda a necessidade de morte é porque a gente não tem compreensão da grandeza do mundo. A partir do momento em que você compreende todas as grandezas, compreende todo o mundo físico, químico, etéreo, todos os sentidos, todo o mundo espiritual, todas as leis desse logos, você não precisa mais morrer para aprender coisas, você transcendeu isso. Só que se você morrer, se você voltar à vida, você não precisa mais voltar à vida, você já é um espírito que transcendeu os fatores materiais. Você transcendeu essa sensação de morte, sofrimento. Mas, se você quer aumentar os seus méritos, você pode reencarnar em um planeta e ensinar a esse planeta o amor, ensinar a devoção, ensinar a divinação. Então a gente vê Krishna, a gente vê Buda e a gente vê o nosso grande hierarca Jesus fazendo isso por nós. Agora, a gente está falando do regente do planeta. Teoricamente, Narayana, sendo o regente do Sol, é o cara que já fez isso em milhares de outras vidas. Então ele já passou pelo processo de vidas e mortes e ele já ganhou tantos méritos que hoje ele não rege um planeta, ele rege uma estrela. E a estrela rege planetas. Então ele guia esses grandes hierarcas para os planetas. Jesus falou assim, Shri Bhagavan Narayana, teoricamente, né? Shri Bhagavan Narayana, eu gostaria de aumentar os meus méritos, apesar de eu não precisar mais de nascimentos e mortes, mas eu um dia quero reger uma estrela assim como você. Aí Narayana teria dito, Jesus, então eu vou te colocar numa furada aqui, que é voltar para o planeta Terra, ensina para essa galera uma coisa que eles não sabem, que é o amor próprio, e aí vai aumentar seus méritos, quem sabe na próxima tu não pega uma estrela para você. E isso seria mais ou menos a leitura que eu quero que vocês façam, tá? Mas eu estou resumindo de uma forma muito chula, então gostaria que vocês dessem uma lida para não fazer um entendimento errado do que eu estou dizendo. Beleza. Esse logos formado, então, ele passa a organizar o meio. E todas as coisas respondem a essa divina organização. Então, quando a gente fala de guerra, é isso, é o que tinha que acontecer. Quando a gente fala de evolução, de vida, de morte, tá tudo respeitando
a base de que a todo ser vivo é garantida a morte, a todo ser morto é garantida a vida, até que esse ciclo se quebre pela iluminação. Então, enquanto a gente ainda não tem uma compreensão global desse barato, que é mó pepino de explicar, imagina de entender ao ponto de você realmente acreditar, entender aquilo. Então, até que isso aconteça, diante de vidas e vidas e vidas e vidas, a gente continua voltando para aprender mais. É muito possível que a maioria de nós, se não todos os que estamos prestando atenção nesse tema, sejamos descendentes do que é chamado de a Grande Fraternidade Branca, que é uma hierarquia de mestres encarnados e desencarnados que vem para estudar, aprender e passar o conhecimento que vai além das castas, que vai além de todas as camadas. Então é o conhecimento da vida, conhecimento de como viver, tá? Então, quem dá ouvidos a isso não está ligado a essas raças, a ariana, a lemuriana, a atlantiana. A gente estaria ligado na vida. Isso é que é importante, né, pessoal? Bem, continuando. Quando esse logos é gerado, então, você começa a entender que é tudo parte de uma coisa só. Eu tenho um amigo que viveu um tempo com os índios no Pará e ele me narra uma história muito interessante que eu acho que é a melhor forma da gente entender isso. Ele conta que um índio estava cortando uma árvore pelas necessidades dele e ele basicamente decepou o dedo. Sobrou só um pedacinho do dedo dele, o dedo dele ficou pendurado. Ele correu até o pajé segurando o dedo, né, pingando sangue, e o meu amigo estava presente na hora cortando a árvore com o cara. E aí ele tinha certeza que o cara tinha perdido o dedo. Aí o pajé pegou, fez uma pastinha lá de inhame, com uns negocinhos assim, com uma cúrcuma, não sei o que era exatamente, botou no dedo do cara, segurou o dedo do cara, virou pro dedo do cara e falou assim: você lembra de onde você veio? Você lembra que tudo um dia foi uma coisa só, unido em um grande ovo da fecundação? E esse ovo foi fecundado, mas um dia estava tudo junto, o cara falando com o dedo do maluco. E aí o pajé dizendo que tudo veio de um lugar só, tudo é do divino. Todas as coisas elas surgiram do mesmo ponto. E a partir do momento em que elas se desconectam desse ponto, elas estão vivendo uma ilusão. E que aquilo não existe. A separação não existe, é uma ilusão. Todas as coisas estão unidas. E a partir do momento que você entra na ideia de que o seu dedo está separado do seu corpo, você está errado. E o pajé estava falando com o dedo do cara que está querendo cair. E ele continua explicando para o dedo que o dedo é parte do corpo. E que o corpo ele é todo parte do ser. E que o ser é parte da terra. E que a terra é parte do sol. E que o sol é parte de tudo. E que não dá para você dividir uma coisa da outra. E não faria sentido para o dedo ser removido ali. Porque ele faz parte daquilo. Conta a lenda, né? Meu amigo conta que foram umas 6 horas de canto. O cara foi cantando, explicando a visão criacionista do índio, contando para ele que tudo veio de um lugar só e que aquele ovo que foi fecundado continha toda a matéria e não faz sentido a matéria do cara sair fora. E a partir daquele momento, 3, 4 dias depois, o dedo do cara estava excelente, assim. E aí ele ficou meses com os índios, então ele falou que o cara ficou 100%, não teve erro. Essa compreensão de que todos somos uma coisa só é o que a gente perde. E essa é a questão. Se a gente entende que tudo vem de uma coisa só e que a gente está só reverberando, agora vamos entender de uma outra forma, né? Agora é a forma que a gente vê nos textos védicos. Quando a gente fala que esse logos se criou e que existe uma energia central, estou chamando essa energia central, vamos comparar isso ao Sol. O Sol, ele emite luz e a luz ilumina a matéria. Você não tem como dizer que a matéria existe se ela não for iluminada pela luz. A luz não existe se o Sol não for a fonte dela. E o próprio Sol, por sua vez, tem uma fonte energética da união de Shiva e Shakti. Do hélio, do hidrogênio, do hélio que vira hidrogênio, do hidrogênio que vira hélio, daquele processo que vai se destruir, criação e destruição, criação e destruição. Então, esse Sol, esse centro universal, que ilumina todas as coisas e permite que todas as coisas sejam vistas, o que eu quero dizer no fim das contas é tudo produto da mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tudo veio de um ponto. Se vocês quiserem estudar o Big Bang no Wikipedia, é muito legal ver que tudo veio de um ponto. Eu expliquei ontem para vocês brevemente o processo de entropia. Toda a energia que existe aqui só pode gerar coisas que correspondam à soma das energias que existem aqui.
Então, o que a gente está fazendo hoje, sol, dia, noite, chove, não chove, calor, frio, tudo é resultante de um processo inicial de energia. A gente só está gastando a energia do Big Bang até hoje. Até hoje a galáxia está se abrindo. A gente aqui fazendo uma live, essa live vai ficar salva em uma nuvem que é um computador que provavelmente está lá nos Estados Unidos, está lá na não sei aonde. Tudo isso é produto, a gente está usando a matéria do início do universo até hoje. Então esses meus 100 anos de vida, olha como parece uma eternidade para a gente, né? 80, 100 anos de vida. É só eu utilizando uma infinitésima parte, não dá nem para definir a quantidade de energia que eu estou usando no universo para ter uma experiência de vida. Então olha como uma coisa muito nobre mesmo. Então as experiências de vida, elas são divinas. A partir do momento que você vê a experiência de vida como divina, fica mais complexo de você praticar o mal consciente. Fica mais difícil de você não amar a tudo e a todos ao mesmo tempo. Então, hoje, eu quero que a gente entenda o todo, tá? E a gente vai alongar as compreensões do todo nas próximas aulas. Gostaria que vocês dessem uma lida no texto Quem é Narayana e Quem são os Avatares, que está no Google, e tentassem compreender realmente essa questão toda. A gente vai começar a abordar a espiritualidade amanhã, tá? Mas antes disso, eu queria dar uma fechada nesse tema, para que a gente entenda que é tudo produto do todo. Então tudo vem de um lugar só. E esse pequeno processo de vida que a gente está vivendo é um pequeno tempo que a gente tem que dar o nosso melhor, né? Não é porque é para o universo, é pouca coisa, que a gente tem que fazer pouco quanto a isso, né? E entender que tudo vem de um lugar só. Que o sol, a luz do sol e aquilo que a luz ilumina é tudo produto da mesma coisa. E em um momento cosmológico, se a gente pensar em cosmologia, uma nuvem de gases com matéria o suficiente para gerar um meio, para gerar uma galáxia, foi fecundada por um movimento que pode ter feito uma faísca, essa faísca gerou uma grande explosão, essa explosão gerou um vácuo estelar que puxou todas as coisas para o centro, esse centro entrou em combustão pela soma de hélio, hidrogênio e movimento, né? E aquilo vai se catalisando. Como aquilo gerou uma explosão, essa explosão gerou um vácuo, o vácuo uniu todas as coisas em um grande centro, e esse centro ele está em combustão pelo processo físico dele ali, da própria energia que contém, esse vácuo uniu toda a matéria, isso passou a ser um objeto gravitacional. E ele começa esse movimento elíptico, de acordo com essa explosão dele, e essa gravidade começa a puxar as coisas com ele, e ele começa a vagar em torno de um meio, esse meio no nosso caso chama Via Láctea. Ele começa a vagar em torno da Via Láctea, puxando as coisas com ele. O que é mais frio fica no fim. O que é mais pesado e que recebe mais gravidade fica na ponta. Como uma coisa de metal, como mercúrio, por exemplo, fica na ponta, porque é de metal, basicamente. E o que é mais ou menos meio frio, meio quente, meio água, meio terra, fica no meio, que é o planeta Terra. Então é um conjunto em que tudo depende uma coisa da outra. Agora, se não existisse um dia uma nuvem estelar, se não existisse um momento de fecundação, se não existisse essa luz para fecundar toda essa matéria, a gente não teria esse meio e a gente não teria uma live, não é? Então, eu quero começar trazendo bem devagarzinho esse processo cosmológico para a gente fazer uma compreensão bem profunda desse tema, que a gente consiga dedicar o máximo da nossa sabedoria, do nosso intelecto para fazer essa compreensão. Se vocês tiverem dúvidas, não se acanhem em perguntar, mas eu vou encerrar a live hoje e a gente continua amanhã. Eu espero que vocês façam o dever de casa, assistir o vídeo Quem é Narayana e quem são, ler o texto Quem é Narayana e Quem são os Avatares. Amanhã tem mais dever de casa. Beleza, pessoal? Namastê. Bom descanso a todos. Para os alunos da turma 4 de nutrição, tem na quinta-feira, amanhã, 8 da noite, aula para vocês. O convite já está no e-mail. Tá bom, pessoal? Namastê. Até breve.